Vamos orar. Ó Deus, Teu amor, Senhor Deus, constrange os nossos corações, porque, Senhor Deus, se um morreu por todos, logo todos morreram. A lei, Senhor Pai, tinha uma exigência máxima. A lei, Senhor Pai, não tem nenhuma misericórdia. O salário do pecado é a morte. A morte foi exigida, uma morte, Senhor Pai, que tivesse o peso de uma punição eterna. E, Senhor Pai, toda essa maldição caiu sobre, Senhor Deus, o Teu Filho amado, e agora o amado dos nossos corações. Então, Senhor Pai, nós somos todos os dias constrangidos por esse amor, quando Ele enche nossa mente, e nós sabemos que Ele não pode encher a nossa mente, a não ser que diariamente a gente, ó Deus, mantenha Ele diante dos nossos olhos, enchendo os nossos corações. E nós sabemos que não temos outro lugar para ver a face do Teu Filho, que não seja a Tua palavra. E quando nós contemplamos a face do Teu Filho, Senhor Pai, há uma beleza, há uma radiância de glórias e belezas tão profundas, e então nós vemos a Tua glória. E, Senhor Deus, se quando Moisés, Senhor Deus, sem aquilo que nós temos, contemplou algo da Sua glória, o rosto de Moisés brilhava, nós que contemplamos diretamente a Tua glória na face do Teu Filho, somos agora, Senhor Pai, como Paulo diz, luzeiros no mundo. Que nós possamos, Senhor Deus, nos banquetear com a Sua palavra, para sermos homens, Senhor Pai, não só que podem sobreviver nesse mundo mal. Nós somos chamados a tomar toda a nossa armadura, Deus. Nós somos homens para viverem com espada na mão, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação. Nós precisamos estar com os pés calçados, Senhor Deus, com a preparação do Evangelho, da paz. Nós precisamos ser homens, Senhor Pai, não que conseguem, Senhor Pai, ó Deus, mal sobreviver neste mundo, mas sermos pessoas que estão lutando neste mundo. E que podem, Senhor Pai, estar firme, não nos dias mais fáceis, mas no dia mau, no dia em que há uma conjuntura, Senhor Pai, de males, Senhor Pai, que nos cercam, e trevas, e que nos atingem. A Tua palavra diz para que possais estar firmes no dia mau, e havendo feito tudo, ou seja, tudo que glorifica o Teu nome, continuarmos firmes, é o que nós queremos. Então, Senhor Pai, alimente, Senhor Deus, nossos corações, ó Deus, com o tutano, Senhor Pai, da Tua palavra, para que nós tenhamos, Senhor Pai, gozo, alegria, paz, força, para mostrar, Senhor Deus, a Tua beleza na escuridão do nosso mundo. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã nós estamos sobre adoração, olhando para o Salmo 95, e Agostinho diz assim: o meu pecado, nas suas confissões, não é? Até quase 30 anos, Agostinho, meio como Salomão em Eclesiastes, não com a dimensão que Salomão, não é? Já que ele não tinha esse poder e grandiosidade, riqueza, mas tentou de todas as formas maximizar todo tipo de prazer e, enfim, mergulhar em tudo que o pecado pode dar. E Agostinho diz assim: meu pecado foi este. Ele tinha uma visão tão profunda do que o pecado é, né? tão mais profunda do que grande parte das pessoas. Ele disse: o meu pecado foi este, que eu procurei prazer, beleza e verdade, não nele, mas em mim mesmo e em suas outras criaturas. E essa procura levou-me ao sofrimento, à confusão e a toda espécie de erro, sem nenhum descanso. Essa é a verdade, essa é a descrição do pecado. E se o pecado é que ele tentou encontrar toda sorte de prazer, segurança, paz, identidade em tudo que não era Deus, então isso é o que é o pecado. Então, qual é o oposto do pecado? O que caracteriza alguém que não está, como Paulo diz, vocês não estão mais debaixo da lei, por isso o pecado não tem mais domínio sobre vocês. O pecado, como Agostinho descreveu. Então eu quero ler com os irmãos Jó, capítulo 22, do verso 24 ao 26,
que diz: se puseres o seu ouro no pó, seu ouro puro de Ofir entre as pedras da torrente, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua preciosa prata, pois então você vai se deleitar no Todo-Poderoso e elevar a sua face diante de Deus. Ou em outra versão que diz: se lançares ao pó as suas pepitas de ouro, o seu ouro puro de Ofir ser lançado por ti nas rochas do rio, então o Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta. É certo que você achará então todo o teu prazer no Todo-Poderoso e erguerá a face para Deus. Essas palavras estão sendo ditas por alguém, por um dos amigos de Jó. O nome dele é Elifaz. E Jó, como nós sabemos, havia perdido 10 filhos. Nós não temos ideia, mesmo que outro dia eu estava dizendo que John Owen teve 11 filhos e ele sobreviveu a todos os filhos. Então é duro você ver quando John Owen escreve como ele enterrou os seus 11 filhos durante a vida. Mesmo assim, John Owen não perdeu os seus 11 filhos num dia só. Mas essa história, nós sabemos que Jó perdeu os 10 filhos, que eram adultos já. Alguns casados, todos num só dia, numa só tragédia. Um vento poderoso derrubou a casa onde eles estavam celebrando juntos, a família. E ele também perdeu todo o gado dele, ou estava morto ou foi roubado. E a sua esposa se voltou completamente contra Deus. A sua esposa não encontrou consolo em Deus, não foi um estímulo para Jó encontrar força em Deus. Ela se voltou contra Deus, e junto com isso Jó estava coberto de furúnculos, de feridas, de chagas. A Bíblia diz, do pé até a cabeça. Todas essas desgraças juntas, inimagináveis. Acontecia tudo isso a uma pessoa só, e ele se coçava com cacos de telhas. E seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, haviam ficado com ele por 7 dias em silêncio. É o que diz Jó 2,13. Esses amigos, os grandes amigos de Jó, chegaram lá, a desgraça era tão grande, que esses caras sentaram e não falaram nada, durante 7 dias. E foi ótimo isso, talvez tivesse sido ótimo se eles ficassem assim. Mas agora, finalmente, Elifaz está falando. E ele diz isso, esse grande texto que diz: se você colocar o teu ouro em pó, lá jogar nas correntes das águas, todo o ouro que você tem, então o Todo-Poderoso vai ser o teu tesouro, o teu único tesouro. Então você vai ter deleite no Todo-Poderoso, e você vai elevar a sua face para Deus. Mas quando a provação de Jó chegou ao fim, nós lemos o seguinte, em Jó 42, verso 7. O Senhor disse a Elifaz é esse que disse esse texto, que nós lemos no início. E o Senhor disse a Elifaz, o temanita: minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não tendes falado de mim o que é certo, com o meu servo Jó. Então, no entanto, eu poderia dizer que não pode haver algo mais certo do que o que Elifaz disse. Não pode haver uma declaração mais preciosa do que a declaração de Elifaz para Jó. Se tu lançares teu ouro nas correntes das águas, então o Todo-Poderoso vai ser o teu tesouro, ou seja, toda a tua confiança que estava no ouro estará totalmente nele, e ele será o teu deleite sem fim, e você vai erguer a sua face diante de Deus. É uma das declarações mais maravilhosas da Bíblia. No entanto, Deus diz, o Senhor disse a Elifaz: minha ira se acendeu contra ti e os teus amigos, porque não tendes falado de mim o que é certo, ao meu servo Jó. Então, ele está dizendo uma grande verdade, mas depois de dizer essa grande verdade, Deus diz: eu estou irado contra ti. Então, isso que Elifaz falou está certo, é lindo,
e é uma das declarações mais maravilhosas sobre Deus e sobre um coração que se relaciona verdadeiramente com Deus. E porque você pode encontrar essa verdade em toda a Escritura, não é? Porque isso que ele diz, é o que a Bíblia diz em todo lugar. Pedro, por exemplo, diz assim, que para aqueles que creem, Cristo é a preciosidade, é o tesouro. Se não for, essa crença não é a crença salvadora, não é a fé salvadora. Então toda a Escritura diz a mesma coisa. Compara Deus e seu infinito valor e preciosidade a todo o ouro do mundo e diz: o valor de Deus é tão grande para um coração regenerado, que o coração regenerado não teria, não pensaria duas vezes em jogar todo o ouro fora, por causa do valor infinito de Deus. Isso é verdade. Portanto, você pode ter todo o deleite em Deus, quando todo o teu coração está em Deus e não no ouro, e no tudo que o ouro pode dar. E é o que ele faz disso, todo o seu prazer, sabe? O Fort Knox, nos Estados Unidos, é onde os Estados Unidos guarda a sua reserva de ouro. Então imagine a reserva de ouro dos Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo. O que a Bíblia diz é que um filho de Deus encontra mais prazer em Deus do que tudo que o ouro que está no Fort Knox dos Estados Unidos pode comprar. Imagine, nem um homem bilionário tem as riquezas que se aproximem da quantidade de riqueza que os Estados Unidos têm. Mas o que a Bíblia diz é que se você tivesse todo o Fort Knox como posse, e você é um homem regenerado, você não acharia que aquilo pode comprar nada, nem próximo do deleite que você tem em Deus. Eu não gosto nunca quando na internet, em qualquer lugar, você vê cristãos brincando, dizendo: Deus é maravilhoso e tudo, mas ter dinheiro também é bom, não sei o quê, porque parece que isso não é brincadeira. Parece que aquela pessoa realmente acha que a vida dela seria melhor se ela tivesse mais dinheiro. O que contraria aquilo, por exemplo, que nós fizemos aqui nesta noite. Eu não acho que isso seja uma brincadeira. Quando a Bíblia diz que as pessoas mais abençoadas do mundo, em Hebreus, eram aqueles que estavam nas cavernas, perseguidos, sem nada, a Bíblia não está fazendo poesia. Ela está dizendo que realmente aquelas pessoas são as mais felizes do mundo. Mais feliz do que Nero sentado em seu trono. Então, quando a gente diz isso brincando, a gente realmente diz que falta em nós um prazer que o dinheiro daria. Eu não sou contra que a pessoa tenha tanto dinheiro quanto Deus tenha dado a ela, pelo seu trabalho. Não importa a quantidade. Não é? Mas esse tipo de declaração mostra que, de fato, a pessoa pensa que ela ou teria algo mais, se ela tivesse mais, ou terá menos, se ela por acaso em algum momento tiver menos. Então é melhor ver cristãos verdadeiramente dizendo o que Abacuque disse, do que dando essa ideia de que Jesus é maravilhoso, mas Jesus mais dinheiro é mais maravilhoso. Jesus mais bens me faria mais feliz, porque isso realmente é uma ofensa final ao valor infinito de Cristo. É você colocar isso que eu vou dizer não é grau de comparação, porque não tem grau de comparação. É você dizer: minha esposa e mais um verme me faz mais feliz do que só a minha esposa. Eu não penso que alguém acharia que isso é um elogio. Não é? E multiplica isso por infinito e você tem o que Deus fez. Então, no entanto, quando ele falou essas palavras do valor infinito de Deus, do prazer em Deus, do deleite em Deus, Deus está virado. Por quê? Porque ele usou isso como uma acusação contra Jó. No verso precedente, ele diz: se voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado, se você remover a injustiça para longe das tuas tendas. Elifaz e seus amigos não podiam conceber que Jó fosse um homem que amava Deus e que se deleitava em Deus, mais do que todo ouro, que fosse um homem que se deleitasse somente em Deus, porque se ele tivesse se deleitado em Deus assim, na cabeça de Elifaz,
Deus nunca deixaria aquelas desgraças acontecer a Jó. Porque um homem que realmente fez de Deus o seu tesouro, Deus não vai deixar essas desgraças acontecerem. Essa é o que ele faz, isso é o que ele faz, está falando. E nisso eles estavam completamente errados. Você vê, o Deus está virado com eles, porque eles pegaram a verdade mais preciosa e a transformaram em uma acusação cruel contra o homem que amava Deus, que se deleitava em Deus, e que realmente tudo sobre a vida dele era exatamente apontando para o oposto disso. Mas eles não acreditavam que um homem que amasse totalmente a Deus e que fizesse de Deus o seu deleite pudesse estar experimentando todas aquelas desgraças. Portanto, eles estavam errados e Deus ficou irado contra eles. Então eu quero dizer para vocês, antes de nós olharmos mais, cuidado com meias-verdades. Cuidado com verdades misturadas com erro. Ele faz uma das maiores declarações mais profundas e verdadeiras sobre Deus que você vai encontrar na Bíblia. Mas a razão pela qual eu estou chamando a atenção disso, porque eu vou pregar exatamente sobre as palavras que ele faz. E eu quero falar sobre a verdade que ele declarou. E eu quero que você esteja ciente de que é possível para mim, e é possível para você, falar sobre a verdade de Deus de uma forma que Deus fique irado conosco. Que Deus sinta um profundo desprazer conosco, como acontece aqui. Eu quero aumentar a sua vigilância, eu quero aumentar a minha vigilância enquanto você ouve o que nós vamos dizer. Eu quero que você perceba que toda vez que você ouve alguém falar algo que é verdadeiro sobre Deus, mas que mistura isso com coisas falsas, tudo que essa pessoa tem é o desprazer de Deus. Porque você vê, ele faz uma grande declaração teológica a respeito de Deus. Você podia dizer, isso que ele faz está dizendo uma das maiores declarações teológicas, era verdade. Mas ele misturou isso com uma teologia falsa, de que se um homem ama muito a Deus, e Deus ama muito esse homem, desgraças não acontecem na sua vida. E grandes desgraças, então, não acontecem de jeito nenhum. E isso é uma teologia falsa. Isso é uma mentira a respeito da realidade daqueles que realmente amam a Deus. E quando ele pegou aquele grande verdade de Deus e misturou com essa teologia falsa, ele não ganhou metade da aprovação de Deus, ele ganhou a ira de Deus. As coisas verdadeiras podem ser ditas com meias verdades. Alguma doutrina pode ser dita, a doutrina sobre o valor infinito de Deus aqui estava certa. Mas a doutrina de que alguém que tem a Deus como seu valor final e é amado por Deus, não experimenta aquilo que Jó estava experimentando, é uma mentira, era uma mistura de uma declaração verdadeira, uma doutrina verdadeira com uma doutrina falsa. Então as coisas verdadeiras podem ser ditas com meias verdades, se uma doutrina é misturada com uma outra doutrina falsa. As coisas verdadeiras podem ser ditas de uma forma orgulhosa. As coisas verdadeiras podem ser faladas de maneira cruel. Coisas verdadeiras podem ser ditas em desequilíbrio com outra verdade. Ou seja, eu posso falar toda a verdade sobre justificação, mas aí eu pego e digo que aquela pessoa justificada não tem nada de sobrenatural agindo nela, agindo em seu coração, em sua paz, em sua alegria. Então eu nego a doutrina da regeneração e o que ela faz no coração do homem. Então eu peguei uma verdade e distorci uma outra doutrina, e agora o que eu tenho é uma grande mentira. Eu estou fazendo o que ele fez. É possível que um pregador cristão seja como ele faz. Não é só possível, mas é comum. Não aqueles que falam tudo errado sobre Deus, não. É possível um pregador ser como ele faz, em que ele faz declarações incríveis e verdadeiras sobre Deus, só para daqui a pouco misturar isso com uma declaração falsa a respeito de Deus. Isso é destrutivo. É possível alguém falar sobre o valor de Deus, da salvação, e misturar isso com legalismo, e misturar isso com moralismo, pegar uma grande verdade, falar coisas grandes a respeito de Cristo, denunciar outras coisas falsas, e depois misturar tudo isso com uma doutrina falsa. Então, eu estou sempre alerta, e acho que todos nós devemos estar sempre alertas,
que é possível falar a verdade sobre a preciosidade de Deus, e nada pode ser mais elevado que isso, como ele fez, sobre se deleitar em Deus e Deus ser o nosso deleite, de uma maneira que enfureça a Deus se você misturar isso com mentiras sobre Ele. Se você fizer a declaração mais incrível sobre Deus e pregar uma determinada doutrina da maneira mais ortodoxa possível, e depois distorcer uma outra doutrina junto com essa, tudo que o homem tem é a fúria de Deus. Eu estou colocando sua mente em alerta, porque é muito comum nos nossos dias dizer assim, olha, está muita coisa ali errada, tem muita coisa boa, é o que nós podemos falar de ele faz, tudo que ele falou sobre o valor infinito de Deus, o deleite de Deus, o prazer em Deus, é maravilhoso, está certo que depois ele ensinou todas essas coisas erradas a respeito de que se Jó fosse um homem que amasse Deus, e Deus ama Jó, os filhos de Jó não teriam morrido naquele desastre, e ele não estaria coberto de furúnculos da cabeça, a planta dos pés. Ele misturou, ele falou, essa parte ele está errado, mas aqui ele está bom, então a gente vai fazer um peso. Deus ficou furioso, disse que eles iam morrer, porque o erro se torna mais pernicioso quando é misturado com algumas verdades. Quando alguém ensina um monte de coisas erradas, tudo fica tão claro e evidente, mas quando alguém fala coisas verdadeiras sobre Deus, principalmente sobre o valor de Deus, como você deve buscar Deus só pelo valor que Ele tem, é sobre isso que Ele está dizendo, e mistura isso com mentiras sobre Deus, isso se torna perigoso ao máximo. Então eu quero colocar na mente de vocês e na minha ao máximo, para que você não remova todo o filtro bíblico do seu cérebro e torne uma esponja que ouve aquilo que um homem diz por aquilo que aquele homem é. Você não fica separando comida boa de comida estragada na sua vida. Então aqui em Jardim da Luz, quando você levanta as suas mãos, como nós fizemos agora no louvor, e passamos quase 1 hora com as nossas mãos levantadas, cantando em louvor, apaixonado por esse Deus grandioso, com valor infinito, você aqui não é convidado a fazer isso e desligar o seu cérebro quando está fazendo isso. Você está sendo convocado para pensar claramente em cada palavra que você diz quando está cantando aqui. Cada palavra sobre o valor infinito de Deus e as implicações que isso tem na sua vida. Em como realmente nós nesse mundo podemos experimentar as coisas mais terríveis, se isso vai glorificar mais a Deus, como no caso de Jó. Você está sendo convocado para pensar claramente sobre a verdade da letra dos hinos que você canta e as implicações que isso tem para a sua vida amanhã. E você está sendo convocado a sentir profundamente a beleza de Cristo em cada culto que nós celebramos. E isso é verdade sobre essa mensagem que nós agora estamos pregando. É importante que nós possamos dizer, como Paulo, quando foi se despedir dos irmãos de Éfeso e Mileto, eu preguei toda a verdade de Deus. Eu não preguei muito essa doutrina e aquela outra eu não preguei, ou então eu distorci aquela outra. Ele disse, eu preguei toda a verdade de Deus. Você vê que quando alguém não faz isso, como ele faz, ainda que ele tenha feito uma declaração incrível, ele misturou isso com o erro. E Deus disse, a minha ira se levantou contra você, porque você disse coisas falsas sobre mim. Então, há esse perigo. Então, embora ele tenha feito com que Deus ficasse irado pelo modo como ele usou a verdade, misturando ela com o erro, Jó 22, 24 e 26, é uma das declarações mais profundas a respeito de Deus. E eu quero que a gente medite nela nessa noite de uma maneira que Deus não se ire conosco. Eu não quero falar sobre nenhuma doutrina de uma maneira que Deus se ire comigo porque misturo ela com outras coisas que não são verdade a respeito dele. E nem quero minimizar, como é muito comum hoje falar, ele fala muitas coisas boas e verdadeiras e algumas coisas erradas. Deus não faz isso. Nem nós devemos fazer, se levamos Deus assim, realmente a sério. Então, se você colocar o teu ouro no pó, o Todo-Poderoso será o teu ouro.
Você não pode ter o teu ouro e Deus ter o seu ouro. Se o ouro não tiver esse valor para você, então Deus vai ter. Então você se deleitará totalmente no Todo-Poderoso. E você vai levantar sua face diante de Deus. Eu quero colocar duas questões que você, para nós aqui, e tentar responder elas com as Escrituras, na hora que nós temos. Então, como nós devemos nos deliciar em Deus, nos deleitar em Deus? Porque é sobre isso que ele está dizendo. E esse prazer é o seu dever. Hoje nós estamos falando a respeito de adoração e de dever. Ou nós podemos perguntar de outra maneira, qual é a experiência real de desfrutar Deus? Porque se nós não sabemos qual é a experiência real de desfrutar Deus, nós estamos desfrutando Deus. É possível desfrutar Deus sem saber qual é a experiência real disso? Encontrar prazer em Deus e estar satisfeito em Deus. Qual é a experiência real disso? E esse prazer, essa satisfação, esse deleite, esse gozo, é sua obrigação suprema? É aquilo que no final define quem você é? É aquilo que realmente define se Deus fez algo sobrenatural na sua vida? Se o Espírito Santo habita em você? Então, é uma questão de amar o doador ou as dádivas. Se você colocar o seu ouro no pó, não é se ele cair lá, não é se você faz isso, não é? Se Deus é o seu ouro, Ele vai ser a sua alegria. A ideia de que alguém tem Deus e não tem alegria é a contradição final. Apesar de cada vez mais nos púlpitos as pessoas dizem que alguém pode ter Deus como seu tesouro e não ter alegria. Mas isso é totalmente impossível. Se Deus é o teu ouro, Ele vai ser a tua alegria. Não tem como o seu ouro, a coisa mais valiosa para você, não ser a sua alegria. As pessoas não têm alegria porque elas perdem o que é mais precioso. Então Jesus diz assim em Mateus 6:21, onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração, vai estar os teus afetos, vai estar o teu deleite, vai estar o teu prazer. Onde tiver o teu ouro, onde tiver o teu tesouro. Isso quer dizer, se Deus for o teu tesouro, Ele vai ser o seu prazer. Ele vai ser a sua alegria. É o que o tesouro faz para o coração. Não estamos falando aqui de gozo dos dons de Deus, você vê, mas do próprio Deus. Essa foi a grande questão entre Deus e Satanás e Jó. Apesar de Jó na história nunca saber essa questão. A questão toda era, Jó amava a Deus pelo que Deus é. Deus era o ouro de Jó. Deus era o deleite de Jó, ou era o que Deus dava a Jó? O que fazia Jó ser uma pessoa que tinha uma alegria cheia de glória? Era aquilo que Deus deu a Jó? Ou era Deus? Não pense que Satanás mudou, porque Satanás não muda. O que Deus diz sobre você e sobre mim, o que Satanás fala sobre mim, ele viu, a gente cantando aqui hoje, não é? A questão toda de Satanás eles te amam porque tu dá tudo a eles, porque eles estão saudáveis, ou por causa daquilo que tu é. Então Jó amava a Deus somente pelos seus dons, ou não? Ouçam o argumento de Satanás, que continua e continua. Nós cantamos aqui hoje, o argumento de Satanás vai estar amanhã. Satanás responde ao Senhor e diz, em Jó 1, 9 e 11, Jó teme a ti sem motivo? Te louva sem motivo? Tu não colocaste uma cobertura ao redor dele e da sua casa, e tudo que ele tem, por todos os lados, tu não está protegendo ele? Tu abençoaste o trabalho das mãos dele, e suas posses aumentaram, e ele ficou rico na terra. Mas estende a tua mão, e toca em tudo o que ele tem, e ele vai te amaldiçoar. Ele não vai se deleitar em ti. Satanás não disse isso só de Jó, ele está dizendo isso de todos nós aqui. Essa pessoa que cantou hoje aqui no culto, ela se deleita em ti? Tire dela amanhã aquilo que ela acha importante, e ela vai se alegrar em ti. Ela vai se deleitar em ti. É verdade que eles te amam? Em outras palavras, Jó só teme e ama a ti porque tu dá muitas coisas a ele. Satanás estava errado sobre Jó, e eu espero que Satanás esteja errado sobre nós. Apesar dele
ser o nosso acusador. Eu espero que ele esteja errado sobre todos nós, como ele estava sobre Jó. Então, quando todos os filhos de Jó estavam mortos e todo o seu gado se foi, tudo que ele tinha, como se você perdesse milhões no mesmo dia. Jó viveu numa época que ele não tinha dinheiro em banco, sua riqueza estava toda nas suas posses, ele não tinha mais nada. Era como se você fosse um dos caras mais milionários do mundo e houvesse a quebra da bolsa, algum tipo de crise assim, e de um dia para o outro você, de milionário, ficasse sem nada, e seus filhos morressem, enfim. E a Bíblia diz em Jó 1, 20 e 21, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça, caiu no chão e adorou a Deus. Frustrou Satanás, né? E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó realmente disse: Deus é melhor do que riquezas e saúde. Eu não me alegro e o louvo e o adoro porque ele me dá saúde e dinheiro. Mas Satanás, a princípio, tinha acontecido a desgraça sempre ao redor de Jó. Dinheiro, filho, desgraça assim. Mas Satanás não desistiu do argumento dele, nunca desiste. Ele disse: não, Deus, Jó só ama a ti porque ele ainda tem saúde. E ele disse: pele por pele. Olha a expressão em Jó 2, 4 e 5. Pele por pele, tudo que um homem tem, ele dará pela sua vida. Estende a tua mão e toca no osso e na carne dele, e ele vai te amaldiçoar na sua face. E Satanás estava errado de novo, porque a pior doença possível caiu sobre Jó, mais aflitiva, mais horrível. Você vê o que está acontecendo no livro de Jó? Qual é a história? A história do livro de Jó é o seguinte: Deus é o teu tesouro, Deus é o teu ouro de Ofir, como as palavras que ele disse. Deus é a preciosidade para você. É sobre isso que é o livro de Jó. E o próprio Deus, não nada do que Deus possa dar. Como Jó, ele fala como o Salmo 63, 3, que diz: o teu amor é melhor do que a vida. Quando a gente está dizendo isso, não está dizendo sobre viver e morrer, não é sobre estar vivo. Quando é dito sempre na Bíblia, o teu amor é melhor do que a vida, é a vida e tudo que ela tem. O que a vida me dá? Me dá filhos, esposa, céu, não é, mar, pessoas, a vida. É sobre tudo que compõe a vida. E é melhor do que a vida, e tudo que está na vida, e tudo que a vida tem para dar. Nós mencionamos Abacuque dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto sobre a vinha, e o produto da oliva falhe, os campos não deem comida, e o rebanho seja cortado do aprisco, e não haja rebanho nos estábulos, todavia eu vou me regozijar e me alegrar no Senhor, e eu vou ter grande alegria no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17, 18. Morrer de fome não é fácil, queridos. Tudo que Abacuque está dizendo aqui acabou acontecendo, e ele experimentou essas coisas. Morrer de fome não é rápido, morrer de fome não é indolor, mas o que Abacuque está dizendo, que ainda que nós morramos de fome, nós vamos nos alegrar em ti. Em 1851, um grupo de missionários britânicos, pessoas que tinham posses, mas que resolveram evangelizar aqui na Terra do Fogo, na América, no sul da América do Sul, índios, e eles fizeram um planejamento que falhou, porque houve problemas de suporte, o navio que ia levar suprimento para eles não chegou, e eles ficaram sem o que era necessário para passar o inverno. E todos eles morreram de frio. Todas aquelas pessoas que deixaram tudo na Inglaterra e juntaram os seus recursos e foram tentar pregar aqui, morreram. E uma das pessoas se chama Richard Williams, que era um cirurgião famoso, inglês, e na sexta-feira santa, dia 18 de abril, ele escreve assim no seu diário: estamos sem nada,
estamos famintos e fracos, mas Betel é a morada das nossas almas. Citando Jacó, que disse: Deus está nesse lugar e nós não sabíamos, e ele chamou Betel, não é? Então ele diz: estamos sem nada, estamos famintos, estamos fracos, mas Betel é a morada das nossas almas, e sabemos e sentimos que Deus está aqui. E as pessoas foram morrendo, sem comida, sem os recursos necessários. E a última vez que ele escreve no diário, na quarta-feira, 7 de maio, você vê, como eu disse, morrer de fome é uma coisa lenta. E a última vez que ele escreve, então, é no dia 7 de maio, 20 e poucos dias depois, ele diz assim, na quarta-feira, 7 de maio: se algo impedir, e esta for a última coisa que eu escreverei, que todos os meus antes queridos na Inglaterra, em casa, pai, mãe, filho, todo mundo, tenham certeza de que eu estava feliz de maneira indescritível quando escrevi essas últimas linhas, e não mudaria a minha situação com qualquer homem vivo no mundo. Você vê, esse homem, ele não estava cantando só o que Abacuque diz num culto, ele estava morrendo de fome. Essas são suas últimas palavras. A resposta de Jó a tudo isso não foi perfeita. Não é que Jó teve uma resposta perfeita, porque na Bíblia nenhum ser humano tem respostas perfeitas a todas as situações, porque Deus está exatamente nos santificando através de todas essas situações. Mas Jó nunca deixou de mostrar que Deus era o seu tesouro. E ele teve que ser repreendido por Deus, com um grande discurso que Deus faz a ele, porque Jó, em alguns momentos, lutou porque ondas sobre ondas. Ele não dizia que aquele não era o direito e que ele não louvava a Deus, mas ele dizia: se eu pudesse ouvir de Deus a razão. Deus nunca deu a razão. E Jó um dia descobriu que ele não precisava de razão nenhuma, porque quando Deus vai falar com Jó finalmente, depois de Jó falar isso tantas vezes, Deus não dá nenhuma resposta. Deus faz uma avalanche de perguntas a Jó. Onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava? Você sabe quais são os nascedores do mar? Você sabe como a constelação tal fica no céu? O que Deus está fazendo é o seguinte: você pode ter alguma dúvida da minha sabedoria infinita? Eu preciso dar uma resposta. E nós sabemos que ele diz: eu ponho a mão na minha boca, eu não falo mais nada. Então Jó, além de ter Deus como seu tesouro, ele viu esse tesouro aumentar diante dele em tamanho, em magnitude, magnificência. Mas não há dúvida de que Satanás pretendia destruir, e Deus usou isso para deixar Jó um homem que se deleitasse ainda mais profundamente em Deus e valorizar ainda mais a grandiosidade do que Deus é. E se no início os dons de Deus não eram nada perto de Deus no coração de Jó, no final, não é só que todas as coisas da vida não eram nada em relação a Deus, é que esse Deus, agora ele estava enxergando esse Deus de uma maneira ainda muito maior do que ele enxergava no início. Se no início todos os seus bens não eram nada perto de Deus, nem a sua saúde, perto do valor, do deleite, e no final ele teve uma visão ainda maior do que Deus, então imagine quão grandioso isso é. Então esse livro, o livro de Jó, é sobre, eu diria, nós que cantamos tanto hoje, é sobre Deus falar para nós: a minha graça realmente te basta. Paulo, por exemplo, diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Eu orei 3 vezes e Deus disse: não, eu não vou tirar essa aflição, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
e a minha graça te basta. O quanto nós apreciamos a graça de Deus, já que Deus faz tudo para a glória da sua graça. Então, imagine você viajando para algum canto do Brasil. Nem todo lugar do Brasil tem aeroportos que possam pousar aviões maiores, né? E você às vezes é obrigado a viajar em aviões menores, mais desconfortáveis. Já aconteceu comigo, acho que já aconteceu com todo mundo que vai para cidades menores, e sempre a viagem é mais desconfortável, o avião balança mais, enfim, não é uma experiência das melhores. Mas imagine se você está num desses aviões assim, voando sobre algum canto do Brasil, e de repente você e o grupo de pessoas que estão com você veem o piloto sair lá da cabine e falar: olha, o motor pifou, mas não fiquem alarmados, porque eu tenho paraquedas para todo mundo. Hoje eu estava conversando sobre isso por acaso, né? Paraquedas, pular de lugares altos, e ainda bem que o piloto sabe onde tem paraquedas, ele sabe tudo, ele diz: olha, tem um paraquedas para todo mundo, ninguém precisa se preocupar, coloque o paraquedas, ele dá as instruções para você colocar o paraquedas. Mas imagine se na hora agora, você não tem tanto tempo assim, o avião está com os motores apagando, e imagine se quando você está na porta do avião com o seu paraquedas, você diz: eu só queria fazer um pedido, uma coisa, eu não quero muita coisa, só quero uma coisa. Tem paraquedas cor-de-rosa? O piloto diz assim: meu amigo, tem um paraquedas, isso te basta. Sabe, é o que Deus está dizendo quando ele fala que a graça basta. O paraquedas basta. Você vai chegar lá embaixo com vida, você não vai morrer. Agora é ridículo você pensar num paraquedas cor-de-rosa. Um piloto fica incrédulo, não lhe basta ter um paraquedas, ele tem que ser rosa. Então o cara salta, o segundo se aproxima da porta e diz: olha, durante a queda, quando a gente pula de paraquedas, a gente sente enjoo. Não importa, meu amigo, pula, você tem um paraquedas, isso te basta. Se enjoa, se não enjoa, isso é totalmente irrelevante. Você precisa de um paraquedas para se salvar, e você tem o paraquedas, você tem. E não, sabe, e alguém podia falar uma coisa que outro dia eu ouvi alguém dizendo, eu estava em uma entrevista com aquele ator que faz o Agostinho na Grande Família, ele tem pavor de viajar de avião, não é? Ele dizendo na entrevista que ele não vai a lugar nenhum, quer viajar, não quer lugar nenhum, porque ele tem que andar de avião, está fora. Aí o cara perguntou assim: por que você tem medo de avião? Ele falou assim: eu tenho medo de altura. Se o avião voasse baixinho, perto do chão, eu ia. O problema é que ele quer voar lá em cima, não dava para o avião voar a 1 metro do chão, aí eu ia de avião. Eu não tenho medo de avião, nem de voar, eu tenho medo de altura. Então, imagina se alguém falasse assim para o piloto: olha, eu não posso pular de paraquedas só quando o avião estivesse pertinho do chão, para não pular tão alto. O piloto ia dizer: você tem um paraquedas, isso te basta. E cada um poderia chegar com um pedido. A maior parte dos nossos pedidos a Deus é assim. Nós estamos debaixo da ira infinita de Deus. E nós, por graça, recebemos vida quando o seu Filho tomou sobre si todas as nossas maldições. Aí a gente diz para ele: essa salvação é grande, é maravilhosa, mas eu não posso ter um paraquedas rosa do romance e tal? Eu não posso ter, você não pode me livrar do enjoo da queda com paraquedas? Essa salvação não podia ser de uma maneira indolor? Isso é infinitamente mais insensível do que isso. Mas Deus ouve milhares de pedidos assim por dia. Milhares. Infelizmente, grande parte das orações das pessoas são homens diante de uma tão grande salvação, falando um monte de coisas totalmente mesquinhas, totalmente sem importância. E Deus responde para nós, da maioria das vezes, como o piloto responderia: com um gentil empurrão para fora do avião. Você já está com paraquedas. Você não vai correr mais risco, a tua vida está salva. Então o problema, quando Deus diz não para nós, é que nós ouvimos esse não sobre o paraquedas que não é rosa e fazemos disso um drama nas nossas vidas. Porque é óbvio, nós não vimos o valor infinito de Deus, nem da sua salvação.
E há ocasiões em que a única coisa que você quer é a que você não pode ter. E você pensa, eu não estou sendo exigente, é só essa coisinha, não estou sendo exigente, é só o paraquedas rosa, eu não estou pedindo uma coisa tão difícil. Você está apenas obedecendo daquilo que a Bíblia diz, por exemplo, Filipenses 4:6, que você deve colocar tudo a Deus em oração. Tudo que você quer é uma porta aberta, um dia extra, uma oração respondida, e você não tem nenhuma resposta, você ora, espera, e eu posso perguntar a você, se Deus te disser não para sempre, enquanto você estiver nesse mundo agora, e se tudo que você pedir a Ele falar não, isso importa para você? Vai fazer diferença? E se os teus pedidos atrasarem, não acontecerem? Quando Deus diz não para nós, como nós reagimos? E se Deus disser, olha, eu tenho te dado a minha graça, e ela te basta. Você não precisa do que você está pedindo. O que eu te dei é tão grande, é tão imenso. É óbvio que você não precisa do que está pedindo, é óbvio que minha graça te basta. A minha graça em meu filho, eu dei o meu próprio filho. É tão grande que isso que você está pedindo junto com a graça é totalmente irrelevante. Então, contente, essa palavra é um estado de coração no qual você estará em paz. E você vai ter Deus como seu deleite pelo que Ele já fez, pelo que Ele é. Então, teste a si mesmo com a pergunta, se a única coisa que Deus desse a você, a única coisa, fosse a sua graça salvadora, você estaria contente? E se você diz nessa noite que você tem a graça salvadora, então você está contente. Deus está dizendo para você, a minha graça te basta. Você sente que basta? Você roga a Ele pela vida do seu filho, Senhor, cura o meu filho. Não deixa que essa doença te transforme em morte. E Deus diz, a minha graça te basta. Você pleiteia a Ele para manter o seu negócio de pé, para que a sua empresa não vá à falência, ou então para que a sua empresa, a empresa que você trabalha não esteja na crise que te mande embora. Você lhe implora para remover o câncer do seu corpo, e a resposta dele é, minha graça te basta. Você fica satisfeito. Veja bem, da perspectiva celestial, a graça é algo tão grande que vai ser o motivo da adoração por toda a eternidade. Do ponto de vista celestial, a graça sempre basta. Nossos corações, quando entram em consonância com o coração de Deus, como o de Paulo, chegam ao mesmo lugar. Paulo não disse, então eu vou aceitar, já que tu não vai tirar os pins, que a graça basta, vou fazer o quê? Ele disse, então eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a tua graça mais abundantemente se manifeste na minha vida. Então, se Deus salvasse a tua alma e a minha alma, e depois disso deixasse a gente viver como um leproso numa ilha, até morrer, Deus estaria sendo injusto. Uma vez que Ele nos deu a vida eterna, nós vamos reclamar porque nosso corpo está doendo? Nós vamos reclamar porque a maneira de nós sairmos desse mundo será dolorosa ou não? Ou nós não temos ideia do que Ele nos deu em seu próprio Filho, ou nós achamos que um paraquedas rosa é a coisa mais importante do mundo. E é óbvio que nós não vemos o valor. Então é por isso que Lutero disse, em determinado momento, o Senhor, que ele estava enfermo, sofrendo muitas dores. Lutero, em sua declaração famosa, ele diz, Senhor, se tu salvou a minha alma com a tua graça, malhe o meu corpo quando quiser. Você vê que quando a realidade chegou, Lutero provou a realidade do que ele tinha cantado. Lutero escreveu um hino que diz assim, se temos que perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará o seu reino. E agora, quando ele estava nessas dores terríveis, numa época que não tinha como minimizar nem a dor, que dirá a doença, ele diz, se tu me deu a tua graça, então, Deus, que este corpo sofra o que tu achares melhor. Então, eu apresso-me a acrescentar, Deus
não deu a você só a salvação. Seria um absurdo nós falarmos que Deus só nos deu a sua graça, nos redimiu para sempre. Não, Deus nos deu vida, família, sol, ar, olhos. E se você tem olhos para estar me enxergando hoje, Deus já te deu mais do que somente a sua graça salvadora, não é verdade? Se você tem ouvidos para estar me ouvindo, se você teve pernas para chegar até aqui, se você não está nu, você tem mais. Nós podemos continuar olhando o tanto mais, mas o fato é que Deus diz que só a graça dele é suficiente. E eu li alguém dizendo que foi passear num lugar, num resort, com a sua família, e a filhinha dele, de repente, sumiu. Ele sabia onde estava, vou olhar, procurou e tal, e uma outra pessoa viu de longe que aquele cara tinha caído na piscina. Então essa pessoa veio correndo, mergulhou na piscina, ele nem entendeu muito bem o que estava acontecendo, e salvou a menina, e a menina sobreviveu. Ele disse que ficou assim tão grato a Deus, porque ele nem tinha visto a menina cair lá, ficar lá, ele não estava vendo, ele ia ficar procurando ela por ali, e ele disse que ele ficou tão grato que ele na manhã seguinte, ele se esforçou para colocar em palavras num diário, para que ele nunca esquecesse, e fosse sempre grato a Deus. Ele queria registrar de um modo especial o quão grato e quão maravilhoso Deus foi em salvar a filha dele. E ele disse que enquanto estava escrevendo isso, tentando achar as palavras mais profundas de gratidão, um texto bíblico veio à mente dele, e ele disse que era como se Deus estivesse dizendo para ele: se eu tivesse deixado ela morrer, eu seria menos bom do que eu sou? Você não estaria me louvando esta manhã se eu não tivesse salvo a sua filha? Sua alegria profunda teria sumido se eu não tivesse feito isso? E ele disse que naquela hora ele fechou o seu diário, porque Deus estava falando com ele: eu receberia menos louvor. Deus ainda é um Deus bom quando tudo isso se esvai. Então é isso que Paulo estava falando. Paulo tinha um espinho, porque normalmente a gente, que é criança, se machuca e espinho entra em nosso pé, porque nós não ficamos parados. As crianças não costumam ficar paradas. O apóstolo Paulo, ele não ficava parado, né? Ele andava para todo canto, então ele sofreu toda espécie de injúria, aflição, e ele disse que ia se gloriar exatamente nessas coisas que eram o seu espinho. Mas você tenta andar com um espinho no sapato, é difícil. Como Deus disse que a graça dele bastava e que não ia tirar o espinho, para o resto da vida, o apóstolo Paulo teve que continuar caminhando com um espinho enfiado em seu pé. Imagine se você tem que continuar, como ele disse, prosseguindo para o alvo da soberana vocação, quando durante o caminho, que já tem as suas dificuldades, ainda tem um espinho enfiado no seu pé. Você tem que mancar pelo caminho, você tem que, em algum trecho da estrada da vida, a nossa carne vai ser furada assim, por espinhos. Pessoas, problemas, coisas que acontecem. Então, como se deleitar em Deus? Se você colocar o teu ouro no pó, o Todo-Poderoso será o teu ouro, o teu tesouro. Então você se deleitará no Todo-Poderoso e elevará a sua face a Deus. Então a minha primeira pergunta é: como é se deliciar em Deus, se deleitar em Deus, se regozijar em Deus? Qual é a experiência de desfrutar de Deus, encontrar prazer em Deus e estar satisfeito em Deus? A primeira e mais fundamental coisa é dizer que o desfrute de Deus é o desfrute de uma pessoa. Esse é o problema das pessoas. As pessoas escutam um sermão e elas gostam às vezes do sermão, mas desfrutar Deus não é gostar de um sermão, é gostar e amar uma pessoa. Nós amamos a Bíblia porque a Bíblia é a mente de Deus, não é porque nós gostamos de um livro. Não é apenas o prazer de uma coisa, não é o prazer de uma ideia. Você pode ter prazer na ideia, naquilo que a Bíblia diz, ou num padrão de ação,
Deus é uma pessoa. E quando a gente fala sobre se deleitar em Deus, nós estamos falando sobre se deleitar em uma pessoa. Então eu me pergunto se você já ponderou que por toda a eternidade passada, sempre houve alguma realidade, não é? Que eternamente, sem nunca ter tido início, Deus estava lá. Eu planejava mostrar nessa noite como o fato de Deus estar lá eternamente não é só uma declaração simplesmente de fé. Se nós pensássemos filosoficamente, seria fácil mostrar que essa é a única opção racional e que a mente humana pode chegar racionalmente, e todo o resto terá que ser irracional. Mas o tempo não vai deixar eu falar sobre isso, porque é um pouco complexo para falar em 10, 15 minutos a respeito disso. Mas pense que eternamente, sem nunca ter início, sem ter começo, nunca houve um tempo em que Deus não estava lá em sua plenitude, nenhum conjunto de circunstâncias, nenhuma condição, nenhuma influência externa tem nenhuma relação com o que ele é totalmente autossuficiente naquilo que ele mesmo é. Então, quando a Bíblia revela a realidade última como uma pessoa, diz para nós que ou você conhece profundamente essa pessoa, ou tudo na sua vida está fora da razão pela qual você existe. E, portanto, a eterna alegria final é a alegria de uma pessoa. A alegria nunca começou. Porque como Paulo diz que Deus é o Deus Macarius, o Deus feliz, e como ele é eterno e nunca teve início, a alegria é uma coisa que nunca teve início na história. É difícil achar a palavra, né? Na eternidade, nunca houve um momento em que a alegria não estivesse reinando, porque Deus é o Deus Macarius. Então, a alegria é uma pessoa, e a alegria final das criaturas é a alegria em uma pessoa. É a alegria que Deus sempre teve. Por isso que diz que o reino de Deus é alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Então, você não precisa pensar tanto, não é? A Bíblia diz assim para nós em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Ou então no Salmo 37:4, deleita-te no Senhor. Você vê, sempre na pessoa de Deus. Salmo 32:11, seja feliz em Deus. Não é maravilhoso? Salmo 16:11, na sua presença há plenitude de alegria. Salmo 16:5, o Senhor é a minha porção escolhida do meu cálice. Ele é o meu tesouro. Outros têm outras porções, só ele é a minha porção. Salmo 42:1 e 2, como um cervo anseia pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, por Deus, por uma pessoa. Não é nada do que Deus faz, do que Deus dá, é por ele. Ou então o Salmo 143:6, eu estendo as mãos para ti, a minha alma tem sede de ti. Como uma terra árida, seca, eu tenho sede de ti mesmo, não do que tu dás. Ou Romanos 5:11, regozijamo-nos em Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, através do qual agora recebemos a consolação. É por isso que Jesus morreu, porque essa alegria, ela nunca teve início. E é exatamente para nos levar a esse lugar que a morte de Cristo aconteceu. Em nós mesmos, nós somos pecadores, e nós não temos esperança da alegria de Deus. De que a alegria de Deus para sempre esteja em nós e reine em nossos corações. Nós não podemos nem chegar perto dele sem que a sua santidade nos consuma. Mas Deus está totalmente comprometido em ser desfrutado para sempre por um povo redimido, como o Filho desfrutar dele eternamente.
Então, o apóstolo Pedro diz assim: Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. 1 Pedro 3,18. Você vê, é para nos levar a uma pessoa. Ele morreu para nos levar a Deus. Não foi para levar a um lugar, a um estado, mas para uma pessoa. E Jesus orou assim em João 17,3: Esta é a vida eterna, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que torna a vida eterna desejável não é que ela dura para sempre, não são as curiosidades que as pessoas têm a respeito da eternidade, mas é conhecer e desfrutar de uma pessoa infinitamente satisfatória. Deus é totalmente satisfatório. A ideia de que a satisfação é Deus e mais qualquer coisa é uma mentira enorme sobre Deus. E não é suficiente, então, que intelectualmente nós venhamos a crer nessas coisas. Nós temos que desfrutar de uma pessoa. É sobre isso que o Evangelho é. O que também além de ser essa pessoa totalmente satisfatória, com esse valor infinito, também é uma pessoa que morreu exatamente para que eu pudesse desfrutá-la. Porque havia um abismo enorme para mim desfrutar ela. Ele morreu para que você pudesse desfrutar o Pai, como Ele desfruta o Pai. Então, eu disse há pouco que o gozo de Deus é o desfrute de uma pessoa, não de uma coisa, não de uma ideia. Se Deus é uma ideia para você, nos teus dias escuros, uma ideia não pode te sustentar, não pode ser a paz no teu coração. Como Paulo diz, se vivemos, para o Senhor vivemos, não é por uma verdade simplesmente, por uma ideia. Se morremos, para o Senhor morremos. Não é o desfrute de uma coisa, não é o desfrute de uma ideia, não é o desfrute de um padrão de ações. E, no entanto, como é que a gente conhece alguém? Apesar de não ser um desfrute numa ideia, nem em ações, você só pode conhecer uma pessoa através das suas ações, das suas ideias, reveladas pelo que ele faz e pelo que ele diz. E esses são os ponteiros que nós temos para o próprio Deus. Então considere essas ações reveladoras da pessoa dele. Em 1 João 4,9 diz: Nisto manifestou-se o amor de Deus entre nós, que Deus enviou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então nós conhecemos o amor da pessoa pela ação da pessoa. Nós não amamos Deus como uma pessoa, tirando diante de nós as ações e o que Ele diz. Pelo contrário, nós o conhecemos através das ações e do que Ele diz, mas nós não amamos as ideias sobre Deus, nós amamos o próprio Deus, que nós conhecemos através do que Ele diz e faz. Então, nós conhecemos o poder da pessoa pela criação do seu universo. Por exemplo, é o que diz Romanos 1, 18 e 20. O eterno poder dele foi manifestado assim. Nós conhecemos a sabedoria da pessoa por meio da providência na história. É quando nós olhamos para tudo que ele fez e tudo que ele fez em seu Filho, que nós falamos, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Nós conhecemos a justiça e a santidade da pessoa pela punição ao pecado. Como ele não pode suportar o pecado, como ele tem que punir o pecado, como ele pune o pecado eternamente. Então, nós conhecemos a sua justiça, a sua santidade, como está em Romanos 3, 24 e 26. Nós conhecemos a fidelidade da pessoa pela manutenção das suas promessas, que nunca falham, ainda que lhe custe tudo. Quando Deus se aliançou com Abraão, dividiu os animais e Deus passou sozinho, Deus estava dizendo, é uma aliança. Ninguém pode quebrar a aliança sem ser partido como esses animais, mas eu vou passar sozinho, porque você vai quebrar a aliança, mas eu então vou ser partido, para que você não seja.
E nós somos crentes com o crente Abraão. Então nós conhecemos a fidelidade da pessoa pela manutenção das suas promessas. Ele fez isso no tempo adequado, ele veio ser partido pela quebra de tudo que nossa vida fez da sua glória. Como está em 2 Coríntios 1:20. Nós conhecemos a compaixão e a paciência da pessoa de Deus porque nós conhecemos Cristo. Como o Deus Pai agiria em todas as situações? Como Cristo. Alguém me perguntasse assim, o Deus Pai, ele seria capaz de se tornar um homem e morrer numa cruz? É lógico que sim. Porque Cristo é a exata expressão do Deus Pai. Tudo que Jesus faz é exatamente o que o Pai faria. Não há nada que Jesus faça que não seja só a manifestação perfeita de quem é o Pai. Então, o mesmo acontece com as coisas e as experiências humanas. Tudo que Deus fez, nós conhecemos Deus pelo que Ele fala, pelo que Ele fez, e nós conhecemos Deus por tudo que Ele nos cercou. Não há nada à sua volta que não seja para mostrar algo a respeito de Deus. E quando você perde isso, você perde a razão de ser daquelas coisas. Tudo que Deus fez foi para mostrar de Deus. Nós sabemos algo sobre a doçura da amizade, da comunhão com Deus, por causa da doçura do mel. Então Deus fez o mel doce, então, para que quando nós ouvíssemos sobre a doçura da comunhão com Deus, nós tivéssemos uma ideia do que isso é. Nós sabemos algo da riqueza sustentável de Deus, como Deus nos sustenta, como Ele sustenta a nossa paz, como Ele sustenta o nosso homem interior, por causa do pão. Ele criou o pão e fez nós vivermos nos alimentando de pão, para nos ensinar como Ele é a riqueza sustentável final da nossa alma. O pão é uma metáfora dele. Nós sabemos algo sobre o refrigério da sua comunhão, o que a palavra refrigério ia significar para nós. Então Deus criou a água e a sede, e nós bebemos, e nós sentimos o refrigério que é a água para nós, quando nós estamos sedentos. Então agora nós podemos entender o que Deus é como um refrigério para a alma. Quando Davi diz, refrigera a minha alma, isso não teria sentido se Deus não tivesse criado a água e nos feito sentir a necessidade da água e o que ela produz quando a gente bebe. Então Ele criou a água para nós entendermos como Ele é um refrigério para as nossas almas eternamente. Nós conhecemos algo das profundezas pessoais e intensas, extraordinárias, de sentir prazer em outra pessoa, através da relação sexual que Deus criou, para apontar o prazer que você sente e vai desfrutar em mim eternamente, é infinitamente maior do que o prazer que uma pessoa pode ter em outra pessoa sexualmente, ou é infinitamente maior do que o refrigério que uma pessoa tem ao beber um copo d'água quando está com sede, ou um pedaço de pão quando está com fome. Deus criou todas essas coisas para mostrar quem Ele era, essa pessoa. Nós sabemos algo do calor do seu afeto, porque nós nos lembramos de ser segurados pelas nossas mães em seu colo. E Ele criou mães que criam filhos pequenos, para nós entendermos, multiplicado pelo infinito, o que é o afeto terno dele para conosco. É por isso que Ele fez as coisas da maneira que Ele fez. E nós sabemos algo do seu valor, porque nós sabemos o valor que o ouro tem, por exemplo, como nós estávamos mencionando. Então, todas as coisas que Deus criou é para nos mostrar algo da sua pessoa, do valor infinito dela. Qualquer ação nessa vida que seja boa, ainda que nesse mundo caído, é um leve eco daquilo que Ele é. Qualquer ideia boa e verdadeira, qualquer coisa que nós vemos, ou ouvimos, ou cheiramos, ou provamos, ou tocamos,
na criação de Deus, tudo isso foi projetado por Deus como um sinal, para nós entendermos como é desfrutar Deus, como é sentir o refrigério na alma. Ele criou a água, como é a sustentação contínua e eterna. Ele criou o pão. Como é o afeto terno que nos cerca. Ele criou mães para crianças. É assim. O mundo inteiro é uma metáfora da realidade da pessoa de Deus. Aponta para Ele. Mas nós não temos só isso, queridos. Pão, água, ar. Nós temos crucificação, criação, providência, pacto. Pegue as coisas maiores, como a crucificação, com todas as coisas ínfimas, mel, pão, água, mãe. Essas coisas não são Deus, não é? Elas são dons, presentes. E se nosso prazer terminar em alguma dessas coisas, nós somos idólatras e não adoradores. Se nosso prazer terminar na água, terminar no pão, terminar no sustento, terminar no sexo, terminar em qualquer uma dessas coisas, não importa o quanto você seja agradecido a Deus, você pode ser a pessoa mais agradecida a Deus pelo pão, pela ternura da sua mãe, pela vida conjugal que você tem. Você não passa de um idólatra. Agradecer a Deus por algo que você ama e se deleita mais do que se deleita nele é um pecado imenso. Ainda que você sinta essa sensação de agradecimento por isso que você diz ou sente que Deus te deu, não é? Obrigado por esse casamento, Deus. E você está transbordando de alegria, mas você sente mais alegria e prazer naquele casamento do que nele. Então, essa é a oração do idólatra. É a oração pecaminosa. Não há nada que honre em Deus nesse tipo de gratidão. Uma gratidão imensa por algo que é tua alegria mais do que Ele. Porque todas essas coisas são só ponteiros. Nós somos criados para conhecer, desfrutar uma pessoa, não aquilo que Ele criou para mostrar de maneira tênue aquilo que Ele é. E as pessoas nos apontam para Deus também, mesmo nesse mundo caído. E se elas não apontarem para Deus e você terminar nelas, você não entendeu por que Deus colocou você no meio de 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, um dos melhores indicadores e gostos da experiência de desfrutar Deus como pessoa é que Ele nos cercou de pessoas. É o desfrute das pessoas humanas que nós conhecemos, não apenas mel, água. Então, quando você tiver alguns momentos de silêncio, hoje nós cantamos, né, de manhã, quando tua face busco, então, à noite, quando eu deito, nos seus momentos de silêncio, pense, agora mesmo, se é possível, então eu acho que não, mas se esforce sempre para trazer pessoas assim para a sua mente. Pense aí na pessoa mais gentil que você conheceu em toda a sua vida. A mais gentil. No seu momento de silêncio, pense na pessoa mais amorosa que você conheceu. Você conhece várias pessoas amorosas, mas pense na pessoa mais amorosa que você conheceu, que tocou a sua vida. Pense na pessoa mais sábia que você já viu, que você conheceu. É óbvio que não é a mesma pessoa, né? Nesse mundo, a pessoa que nós conhecemos como a pessoa mais amorosa, às vezes não é sábia, não é a mais sábia, ou não é a mais... Mas tente trazer uma pessoa real para a sua mente, que seja a pessoa mais gentil que você conheceu, e depois a pessoa mais amorosa, depois a pessoa mais sábia. Tente guardar um tempo para lembrar da pessoa mais paciente que você já viu. E tente lembrar de um nome, de alguém que seja a pessoa mais inteligente que você conheceu, que te surpreende pela sua inteligência, e pense na pessoa mais forte que tu conheceu, e na pessoa mais feliz que você já viu, de todas as pessoas que você conheceu, não que você leu,
mas que você conheceu, que tocou a sua vida, a pessoa mais feliz que você viu, traga ela à sua mente. A pessoa mais pacífica, a pessoa mais humilde. Pensa na pessoa mais humilde que você conheceu. Pensa na pessoa mais corajosa. Aquela pessoa que é capaz de enfrentar todas as grandes dificuldades com coragem. Pense nela. Você vai ter que pensar num monte de pessoas, porque na sua vida, uma pessoa tem uma característica de ser extremamente gentil, mas ela não é muito corajosa. Mas aquela lá que você conhece é a pessoa mais corajosa que você conhece, mas ela não é uma pessoa tão doce e gentil. Então pense nos seus momentos de meditação, gaste um tempo tentando lembrar alguém com cara, nome e CPF, que seja a pessoa mais articulada, a pessoa que tem o melhor senso de humor que você já viu, que teve contato com você. Gaste um tempo tentando lembrar da pessoa mais generosa que você conheceu. Pense em como aproveitar da presença dessa pessoa mais gentil, daquela pessoa mais amorosa, daquela mais corajosa, daquela mais dócil, daquela mais forte. Em seguida, combine todas essas coisas que você viu em pessoas diferentes, todos esses traços de todas essas pessoas. Pense numa pessoa que tivesse todas essas coisas nela só. Como eu disse, você teve que pensar, e você vai ter que fazer isso, que a pessoa mais corajosa que você conhece não é a mais amorosa, não é a mais gentil, a mais gentil não é a mais forte. Mas pense então, depois de você pensar em todas essas qualidades que estão em várias pessoas que você conheceu, pessoas diferentes. Agora pense em todas essas qualidades habitando numa só pessoa, combinando todas essas coisas, esses traços. Então, pegue essas características, bondade, a coragem do outro, a misericórdia do outro, a sabedoria do outro, como essas pessoas fazem bem quando você está com elas, não é? Você desfruta da pessoa mais amorosa que você conhece, a mais terna, a mais amiga, a mais corajosa, a mais inteligente, a mais talentosa. Então, pense, junte todas essas coisas espalhadas por essas pessoas que você conheceu, que tem mais essas características numa pessoa só. E pegue essas características todas e aumente elas à perfeição, na qualidade, na beleza infinita, em como elas são proporcionadas e exercitadas. Então pense em como mesmo pessoas no mundo que são assim, a mais amorosa, causam um certo prazer em você. A pessoa mais bondosa causa um certo prazer em você. A pessoa mais amiga causa um certo prazer em você. A pessoa mais inteligente causa um certo prazer em você. Então deixe todo o prazer de todas aquelas pessoas, por todas aquelas coisas excelentes, serem elevadas à perfeição, serem elevadas infinitamente. É assim que é desfrutar Deus. É todas essas qualidades numa só pessoa, de maneira perfeita. Agora, uma pessoa que não se delicia em Deus e se deleita em Deus, conhece Deus? É possível você pensar numa única pessoa todas essas qualidades, mas não só todas essas qualidades. Você é capaz de admirar e se deleitar na ternura de uma mãe, mesmo que ela não tenha as outras qualidades. Agora, seria possível que todas essas qualidades estivessem numa pessoa, mas não só numa pessoa só, perfeitamente, e que você estivesse diante dessa pessoa, conhecesse essa pessoa, e ela não fosse todo o seu prazer? É óbvio que não. Assim é desfrutar Deus. Se você me perguntar, pastor, como é se deleitar em Deus? É assim. Você tem tudo para saber se você se deleita em Deus. Então, eu te dou uma sugestão de como será desfrutar Deus. Se você me perguntasse como é desfrutar Deus plenamente, é assim. Então, ore para que o Espírito Santo
te leve a isso que é um milagre, você realmente desfrutar Deus, mas faz parte do milagre que acompanha todos aqueles que ele redimiu, porque foi para isso. Quando Jesus disse, eu morri para levar vocês ao Pai, é para levar vocês a uma pessoa assim, e é impossível vocês conhecerem o Pai, que eu conheço o meu Pai, e vocês não terem alegria infinita nele como eu tenho, porque ele é essa conjunção de belezas infinitas, numa só pessoa. E o Pai diz, o meu filho, todas essas belezas, todas as coisas criadas juntas, e todas as coisas, o mel, a água, o ar, e essas pequenas qualidades, ainda que no mundo caído, elevadas ao infinito, define o que o meu filho é. É impossível olhar para ele, se relacionar com ele, e ele não ser o seu tesouro, e você não estar pronto a jogar o seu ouro nas águas do rio. Ou você falar, ainda que de uma maneira brincalhona, mas que revela lá a verdade, de que você precisaria somar alguma coisa a ele. E essa é a minha resposta para, se alguém me perguntar como nós nos deliciamos em Deus. Você vê, não é a delícia numa ideia, numa doutrina, num sermão, numa verdade. É um deleite. O nosso maior dever porque se você conhecer ou estiver contemplando uma pessoa assim, e não tem deleite nela, esse é o coração do demônio. Eu lhe darei 3 razões nesses minutos finais, e minha oração é que você experimente não como uma carga pesada. É por isso que o Evangelho, a verdade, viver para a glória de Deus, o que torna isso um fardo leve é quem Ele é. Quando Jesus diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, é porque esse jugo, esse fardo são carregados por pessoas que me conhecem, que me amam. Se você não amar a Cristo assim, se Ele não for a preciosidade, como Pedro disse, o fardo vai parecer pesado. Ser cristão, viver uma vida para a glória de Deus, tudo vai ser muito difícil. Vai ser a essência do que um legalista é, não é? É triste, é triste. Então, o que poderia ser mais libertador, mais emocionante, mais surpreendente do que um Deus que criou o universo vir até você, um pecador, sem esperança, e apontar para a cruz e dizer, essa pessoa mais linda que existe, que é a razão de todas as coisas existirem, está pregado na cruz, para que você possa desfrutar a alegria que Ele tem em mim. Paulo disse, quem vê isso, esse amor nos constrange. Não é uma questão de que eu tenho que seguir algo porque é a verdade, porque é certo. Você vê, sua primeira e maior obrigação é que você desfrute supremamente do que é extremamente agradável. Se essa pessoa existe, que é a soma de todas aquelas coisas boas, multiplicada ao infinito numa pessoa, ou você desfruta dela, ou você é o oposto de todas aquelas coisas. Nós somos chamados a amar a Deus, e tivemos que receber miraculosamente um novo coração para amá-lo, porque amá-lo é o único prazer final que Deus pode nos dar. Então, esta é a primeira razão pela qual sua suprema felicidade em Deus é obrigação porque Ele é digno, mas é a razão pela qual nossos corações foram criados e o deleite final dos nossos corações. Quando foi perguntado a Jesus, qual é o grande mandamento na lei? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente. Amar a Deus, a essência de amar a Deus é que nós nos deleitamos nele, nós desfrutamos Ele, nós encontramos Deus como nosso tesouro que nos satisfaz. Mas nós sabemos que a lei nos condena, isso a lei diz, porque isso era o dever pela dignidade de Deus, mas nós não tínhamos um coração para nos deleitarmos assim na pessoa dele.
E se você colocar o seu ouro no pó, o Todo-Poderoso será o seu tesouro. Então você se deleitará e terá prazer no Todo-Poderoso e elevará a sua face a Deus. Então amar a Deus não é trabalhar para Deus. Amar a Deus não é fazer algo para Deus. Amar a Deus é, antes de mais nada, ter um deleite profundo em Deus. Jesus disse assim em João 14,15: se você me ama, guardará os meus mandamentos. Você vê? Ele não disse que amar a Ele é guardar seus mandamentos. Muitas pessoas, por não ter um coração para se deleitar em Deus, elas dizem, não, amar a Deus é obedecer a Deus, mas é óbvio que não é. Nós podemos obedecer por razões diversas a alguém sem amá-lo. Jesus não está dizendo, me obedecer é me amar. Ele está dizendo, se você me amar, você vai obedecer. Amar não é o mesmo que obedecer. O amor vem primeiro, o deleite, o prazer, o gozo, o desfrute. Obedecer é o fruto. Se você me ama, aquilo que você vai se deleitar é me honrar. Obedecer é só o fruto do profundo amor, do profundo deleite. E é provavelmente por isso que Jesus colocou o coração em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele coloca primeiro as fontes da nossa vida, da onde saem todas as motivações, desejos. O coração não é o órgão da performance. O órgão da performance é a nossa mão. São nossos pés, que a gente pega, a gente faz coisas. O coração não é o órgão da performance. O coração é o órgão da preferência, aquilo que nós preferimos, aquilo que nós nos deleitamos. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. O coração é o órgão da preferência, não é o órgão da performance, é o órgão do deleite. Portanto, o grande primeiro mandamento é: deleita-te no Senhor. Seja feliz em Deus. E é óbvio que nós nunca fomos, Deus nunca foi para nós o que devia ser. É por isso que a lei nos condenou, e é por isso que Jesus morreu, para pagar esse valor infinito. Mas então Ele comprou para nós esse novo coração. Faça dele seu tesouro acima de todos os tesouros. Como? Colocando no rio o teu tesouro. Não é achando, não, Deus é um grande tesouro, mais o meu tesouro aqui. Não, lance no rio, lance no rio. Então você vai se deleitar no Todo-Poderoso só quando você soltar todo o teu tesouro. Porque o teu coração não pode ser dividido. Se onde estiver o teu tesouro estará o seu coração. Se você tem Deus como tesouro e outras como o teu tesouro, o teu coração vai ser dividido, e você vai pensar assim, mas e todas as outras coisas? Você vai desfrutar do casamento, do mel, do ar, mas você sabe o que eles são. Eles são esses ponteiros maravilhosos. A segunda coisa, você só ama os outros porque ama a Deus. É por isso que nada a ideia de que fazer algo por outros seres humanos agrada a Deus simplesmente como algo horizontal. Não, o segundo mandamento, ele flui de Deus. Se você amar outro ser humano não por causa de Deus, esse amor que você chama ser amor, não é nada mais do que pecado. É a valorização da criatura no lugar do Criador. Em outras palavras, se não há alegria adquirida pelo sangue em Deus, não pode haver um amor que exalta a Cristo sobre as outras pessoas. Se o amor que você tem sobre as outras pessoas não é fruto do deleite final que você tem em Deus, esse amor que você tem pelas outras pessoas é pecado, porque é mera idolatria. Você ama as pessoas, as criaturas, em detrimento do Criador. Não tem nada a ver com Ele esse amor. E Jesus diz que ambos são essenciais, mas um como o resultado do outro. Então é por isso que o homem que não tem Deus como seu tesouro, ele pode dar o seu corpo para queimar. E isso é como o sino que tine naquilo que ele fez
pelas pessoas supostamente que ele deu o seu corpo para queimar. Então, 2 Coríntios 8, de 1, 2, Paulo está descrevendo o amor que os cristãos macedônios mostraram pelos irmãos em Cristo, que estavam passando por uma grande necessidade, por causa da perseguição, enfim. Paulo diz assim: queremos que vocês saibam, irmãos, sobre a graça de Deus que foi dada entre as igrejas da Macedônia, pois em um teste severo de aflição, sua abundância de alegria e sua extrema pobreza transbordaram em uma riqueza de generosidade da parte deles. Você vê, Paulo diz, essas pessoas elas não têm, elas também estão passando necessidades e aflições, mas a alegria em Deus nelas é tão grande que elas pegaram da sua pobreza e ainda ajudaram. Eles quiseram participar daquelas ofertas que nós levantamos, da sua pobreza, porque há uma abundante alegria neles, em Deus. E essa alegria não estava na prosperidade, porque diz que eles estavam em extrema pobreza. A alegria em dar vinha da sua alegria em Deus. E essa alegria não estava no consolo, porque eles estavam em grande aflição. A alegria não estava porque eles não estavam vivendo aflições, porque eles estavam em grande aflição. Essa alegria era miraculosa, Paulo diz, porque a graça abundou no coração deles, a graça que comprou essa alegria com o seu sangue, produzida pelo Espírito Santo, no Deus do Evangelho, que transbordou em meia aflição e a pobreza dele em grande alegria. Então eles da sua pobreza, com júbilo por causa dessa alegria da sua pobreza, as igrejas da Macedônia alegremente cooperaram com o seu dinheiro. Isso é o amor que exalta Cristo. Você vê, é o amor que é o transbordamento da alegria em Deus que atinge as outras pessoas. Qualquer coisa que atinge as outras pessoas que não é fruto do amor que eu tenho por Deus, não é nada mais do que idolatria, não é nada mais do que valorizar mais a criatura do que o Criador. Portanto, a alegria em Deus é obrigação por causa da sua dignidade, mas o deleite em Deus é o nosso dever, porque Ele é totalmente lindo em todas as suas qualidades, como nós falamos para você pensar na pessoa mais amável, na mais doce, na mais amorosa, pensar todas essas qualidades de uma pessoa só e multiplicar pelo infinito, e aí você está tendo um retrato de quem Ele é e como não é trevas um coração que não sente um deleite profundo nessa pessoa. Porque amar a Deus é amar e se deleitar na pessoa dEle, revelada perfeitamente em Cristo. Finalmente, para terminarmos, Deus só é glorificado quando o mundo vê que você se deleita nele assim, que eu me deleito nele assim. A glória de Deus, a grandeza de Deus, a beleza dessa pessoa que tudo satisfaz, que é a realidade última da criação e da existência do universo, deixou claro que nós existimos para ampliar essa beleza, para ser algo que mostre essa beleza para o mundo. Em 1 Coríntios 10, 31 ele diz: se você come ou bebe ou faz qualquer coisa, faça para a glória de Deus, faça para mostrar a beleza dele, faça para mostrar essa pessoa que é totalmente satisfatória. O meu argumento final de que o nosso chamado é estar totalmente satisfeito em Deus, é porque sem isso, você não glorifica Deus em seu coração. Se tivéssemos tempo, eu poderia levar nós a olharmos para Filipenses 1:20 e mostrar como Paulo magnificou a glória de Cristo, estando satisfeito dele na vida e na morte, dizendo: quer nós vivamos, quer nós morramos, nós somos do Senhor, nós iremos glorificá-lo. Isso magnificou Cristo, que é a razão pela qual nós somos chamados. E assim, todos nós somos chamados a realmente experimentar o que é lançar o nosso ouro nas águas do rio, e então Deus ser totalmente e somente o nosso tesouro. Imagine se
eu chegasse em casa no aniversário do meu casamento, e comprasse, gastasse, sei lá, não sei quanto custa, o maior buquê de flores, mais caro, mais lindo, e chegasse assim de surpresa e desse para a Cláudia: o que é isso? Hoje eu quero celebrar tudo aquilo que nós temos vivido de alegria e amor. E ela: puxa, por que você está fazendo isso? Essas rosas devem ter custado caríssimo. E eu dissesse: não, eu estou fazendo isso porque isso é meu dever. Ontem eu li um manual de como um marido deve se comportar, e eu resolvi colocar isso em prática, porque eu acho que é o certo. É assim que muitas pessoas vão tentar colocar em prática o que está sendo pregado nesta noite. Isso é inútil, não é? Isso é ofensivo, não é? O que Cláudio esperava ouvir é: eu vi essas rosas e não pude resistir, mas elas são caras, não importa. Quando eu vi essas rosas, eu lembrei desses 29 anos de casado, e como você foi o presente de Deus na minha vida. E eu olhei para essas rosas e eu pensei: elas representam um pouco disso. Nada nesse mundo criado por Deus para apontar para Ele me apontou mais para Ele em felicidade do que você. É isso. Não é porque eu vi um especialista em casamento falar ontem à noite, ou porque eu vi o pastor pregar um sermão. Isso será inútil, porque não vai se completar em gozo. Então eu quero que aquela noite, aquele dia seja especial. Assim é com Deus, desfrutar Deus como uma pessoa que satisfaz você. Como eu disse hoje de manhã, é o dever e é o que condena todo homem. Mas nós cumprimos isso quando esse é o nosso deleite final. Essa é a razão. Não é opcional, não é periférico, não é secundário, é a raiz de todo amor que exalta Cristo. E é a única maneira de exaltá-lo. E nós somos criados para o mundo enxergar isso. Como nós trabalhamos, como nós criamos nossos filhos, como nós vivemos, como nós morremos, como nos comportamos no aniversário dos nossos filhos, e como nos comportamos quando eles estão na UTI, quando nos comportamos quando nós estamos como estamos aqui, e como nos comportamos quando estivermos na UTI amanhã. Assim, é por isso que nós existimos. Se puseres o seu ouro no pó, seu ouro puro de Ofir, entre as pedras das torrentes do rio, então, e só então, o Todo-Poderoso será o teu tesouro e tua preciosa prata. Pois então você realmente se deleitará no Todo-Poderoso e elevará a sua face diante da face de Deus. Se não for assim, Ele não é o seu deleite e você não está diante da sua face. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nada pode descrever as coisas que enchem um coração regenerado. Porque o que enche o coração regenerado é a tua beleza. E se há uma coisa que se encaixa na nossa palavra indescritível, é o que tu és. Nós nos esforçamos, nós podemos tentar ir, Senhor Pai, ao máximo das nossas capacidades e do nosso vocabulário, mas nós sabemos que as riquezas das belezas de Cristo, como tua palavra diz, são insondáveis, são inescrutáveis, são belezas tão grandes que toda a eternidade, os bilhões de anos sem fim, foram projetados por Ti, decretados por Ti, exatamente como meio de nós cada vez conhecermos mais, nos maravilharmos mais e nos deleitarmos mais profundamente com tudo que vamos conhecendo cada vez mais a respeito dessa beleza. Que essa beleza inunde as nossas vidas,
Que isso, Senhor Pai, faça cada ato de obediência apenas, Senhor Pai, ó Deus, o fruto desse amor. E que nós possamos, Senhor Pai, cada vez mais guardar tempo, pensar, Senhor Pai, em como pequenos homens pecaminosos que têm algum eco de beleza, de bondade, de misericórdia, de ser doce, de ser forte, e que como nesse mundo, Senhor Pai, tão escuro, pessoas assim são um certo conforto para o coração, um certo prazer para o coração. Nós possamos juntar todas essas coisas, Senhor Pai, para enxergarmos quem Teu Filho é, multiplicarmos por aquilo que é infinito, e então, Senhor Pai, não termos nada a não ser que ter uma alegria, Senhor Pai, indizível e cheia de glória na pessoa dEle. Ficarmos felizes se a nossa morte irá glorificá-lo. Ficarmos felizes se Tu, Senhor Pai, decidir que a forma com que nós vamos morrer será uma maneira de testemunhar a beleza dEle, o valor dEle, como Ele é suficiente. Que nós possamos viver assim, que possamos morrer assim, para que possamos eternamente desfrutar assim de tudo que Tu és para nós, em Seu Filho amado. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém.